Você acha que conhece todas as lendas do nosso país? E se eu te contasse que existem algumas criaturas que são esquecidas? Basicamente, fora do padrão que a gente conhece popularmente, ou que deram até origem às que a gente conhece. Bom, eu sou a Vitória, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje você vai saber 10 lendas brasileiras que provavelmente você não conhece. Dessas 10 lendas que eu separei para vocês, provavelmente uma você não vai conhecer. Então, sente-se, acomode-se, apaguem as luzes e vamos pro vídeo. O Papa Figo. Essa lenda conta que certo dia, um homem, que ele era muito rico, tinha muitos bens, foi ali, morto, misteriosamente. E toda a sua fortuna, todas as suas terras, tudo o que ele tinha foi passado para o seu único filho. Acontece que esse único filho que ele tinha não era uma pessoa boa, diferente do seu pai. Ele era uma pessoa esnobe, arrogante e se colocava acima de todo mundo, como se só ele fosse merecedor de coisas boas. Só que o que ele não esperava é que isso ia fazer com que o karma voltasse contra ele um pouco forte demais. Ele acabou desenvolvendo um tipo de doença que deixava ele muito vulnerável. Tendo o dinheiro que ele tinha, obviamente, ele foi em vários médicos, nos melhores médicos que ele podia, mas ninguém sabia explicar que tipo de doença era essa que ele tinha. E nem conseguia achar tratamento, nem cura, nem nada. Tentaram diversas coisas, mas nada resolvia. Até que esse homem resolveu contratar cuidadores para cuidar dele, porque ele não estava mais conseguindo fazer as coisas dele sozinho. Então, certo dia, um desses cuidadores que ele contratou chegou nele e falou bem assim: Sabe, essa doença aí que você tem, eu tenho uma cura para ela. E aí o homem achou meio estranho, sabe? Porque ele tinha ido nos melhores médicos e ninguém sabia a cura. Mas, sem escolha, ele decidiu perguntar: O quê? O que pode me curar? E aí esse cuidador dele, no caso, falou para ele assim: Olha, meio estranho o que eu vou te dizer, mas a única forma de você se curar dessa doença é você comendo fígado de criança. O cara pensou assim: Fígado de criança? Você tá maluco, cara? Não vou fazer isso. Mas aí o curador respondeu que esse era o único jeito. O cara ali, já sem saída, sem saber o que fazer, decidiu aceitar a proposta desse cuidador. Então, o cuidador voltou, certo dia o cuidador voltou e trouxe os fígados dessas crianças. O cara ali, comeu esses fígados, ingeriu esses fígados e misteriosamente a doença dele sarou, como se nunca tivesse nada ali. Ele se curou dessa doença. E aí ele ficou tipo maravilhado com aquilo. Como ele já era uma pessoa ruim, ele nem ligava que era um fígado de criança que ele estava comendo para melhorar. Ele só queria melhorar. Então, foi assim durante muitos anos até que esse cuidador dele veio a falecer. Ele não queria pegar as crianças, ele mesmo ficou um pouco perdido e decidiu dar uma parada. Ele achava que o que eles comeram anteriormente já ia resolver, já ia ali funcionar, mas não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, a doença foi voltando, pior do que ela já estava. Ele foi ficando corcunda, a pele dele foi ficando amarelada, a coluna dele foi atrofiando, as orelhas começaram a crescer aceleradamente e ele não sabia mais o que ele podia fazer para aquilo melhorar. Então ele tomou a decisão pior de todas que ele poderia ter tomado. Ele decidiu caçar as crianças ele mesmo. E assim nasce a lenda do Papa Figo. Um homem que sai por aí procurando as crianças
E quando encontra alguma criança sozinha ou fora da visão do campo de vista dos pais, acaba pegando essas crianças, colocando dentro de um saco, asfixiando ela para elas não respirar mais. Para elas não respirar, digamos assim, para elas não gritarem, né, não fazer barulho, não chamar muita atenção. Pega essas crianças, coloca dentro do saco, leva para sua casa e ali ele dá um fim na vida daquela criança e acaba comendo o fígado dela. Em outras versões dizem que o Papa Figo não se cura apenas com o fígado de crianças, é o preferencial dele. Mas se caso não tenha crianças, ele pode com certeza comer fígado de outras pessoas, seja adulto, adolescente, tanto faz. A preferência é fígado de criança, mas caso ele não tenha, não consiga achar, ele pode pegar um fígado de uma pessoa adulta. Agora para pensar aqui comigo. Nos dias de hoje, as mães são muito protetoras, não é que nem antigamente, que o perigo era um pouco mais baixo e as crianças andavam livremente pelas ruas. Hoje, raramente crianças saem de casa, ficam mais no celular, no telefone. Então, o que não garante que você possa estar andando sozinho na rua alguma vez e dar de cara com um papa-figo? Corpo seco. Sabe quando uma pessoa é genuinamente ruim? Aquela pessoa que transmite assim uma aura negativa, uma coisa assim ruim. Ela não tem empatia pelo próximo, ela não liga para você, não liga para ninguém além dela mesma. Ela tem o ego lá em cima e ela é uma pessoa muito ruim, comete maldade, comete crimes e não tá nem aí com o que vai acontecer. O que você pensa que pode acontecer com essa pessoa? Ao contrário do que pensam, ela não vai diretamente para o inferno. Dizem que dependendo do tipo de coisa que a pessoa fez, ela acaba se transformando em um corpo seco. Tá, mas o que é o corpo seco? Um corpo seco, basicamente, é uma alma que foi condenada a vagar pela terra. Ela foi condenada a vagar pela terra com dor e sofrimento. Então, é basicamente um corpo, ela tá ali entre a vida e a morte, o corpo dela tá definhando aos poucos. É tão seco que a pele gruda no osso. Ela não consegue comer, ela não consegue fazer nada. Ela é condenada a viver em sofrimento eterno aqui na Terra. E a única forma dela tentar amenizar um pouco esse sofrimento é ela sugando a energia de alguém, sugando vida, que é uma coisa que ela não tem. Então dizem que durante o dia o Papa Figo ele se agarra nas árvores e suga a vida daquela árvore para ele, ficando assim um pouco melhor. Mas aquela árvore ela resseca inteiramente, como se como se tivesse dias e dias e dias que aquela planta não recebesse água e ficasse apenas no sol, no sol, no sol, até ela ficar seca daquele jeito. Mas ele faz isso tão rapidamente que em menos de uma semana uma árvore que parecia estar cheia de vida, frondosa, toda linda, ela se resseca por completo. Tá, mas é só com árvores que ele faz isso? Aí que você se engana. Ele faz isso durante o dia, porque durante o dia é difícil ele raptar pessoas. Mas durante a noite, quando ele finalmente consegue encontrar alguém andando sozinho na rua, ou, ou uma pessoa desavisada, desatenta, ele basicamente pula em cima das costas dessa pessoa. Ele monta em cima das costas dela e vai ali sugando a vida dessa pessoa até que ela vai definhando até a morte, ficando igual um corpo seco. Se fosse você, eu tomaria cuidado ao andar sozinho na rua durante a noite. Vai que você acaba topando com o corpo seco. A pisadeira. Sabe quando você vai dormir, deita na sua cama, acabou de comer ali, bateu aquele sono, e você deita na sua cama e vai dormir, só que de repente você acorda no meio da noite, só que
Você tenta mexer seu corpo, só que ele não obedece seus comandos. Aí você fica ali desesperado, tentando se mover. Você tenta falar, você tenta gritar e nada resolve. Nada que você tenta fazer com o seu corpo, ele obedece. Bom, hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente sabe que isso se trata de uma paralisia do sono, que é um evento do sono REM. Mas tem pessoas que acham que não é bem isso que acontece. Pessoas antigas acreditam que esse tipo de paralisia do sono eram causados por criaturas de outros universos. Criaturas, como posso dizer, malignas, criaturas do submundo ou viajantes astrais, bruxas, entre vários outros. E encaixado nessa categoria, temos a lenda da pisadeira. Dizem que quando você vai dormir de barriga cheia à noite, a pisadeira acaba entrando no seu quarto durante a noite e sobe em cima do seu peito. Ela tem uma aparência de uma velha senhora com pés e mãos muito largas, unhas enormes. O nariz dela é um nariz muito grande e ela tem dentes grandes e amarelos. Dizem que quando ela sobe em cima do seu peito, você sente a pressão dela ali, o peso dela ali, porque ela é bem pesada. Você sente aquele peso assim no seu peito. A sua respiração começa a ficar ofegante. E você pensa assim, o que está acontecendo? E aí alguma coisa no seu cérebro manda você acordar. Nessa que você abre os olhos, que você acorda, você tenta pensar assim, o que está acontecendo? E você move seu corpo e você não consegue movimentar seu corpo. Você está ali como se você estivesse numa paralisia do sono. Só que bem em cima de você, você vê aquela criatura horrenda olhando para você e sorrindo. Bom, essa é a pisadeira. E, sendo bem sincera com vocês, eu tenho muito medo de acabar topando com ela à noite. Maria Costureira. Essa lenda tem origem no Portugal e também no Brasil. Em Portugal é conhecida como a costureirinha, e no Brasil como Maria Costureira ou costureirinha também. Basicamente, essa lenda basicamente conta a história de uma mulher que ela era uma costureira e ela acabou comprando uma máquina de costura pra ali, né, pra ela trabalhar. Só que quando ela comprou essa máquina, ela não conseguiu pagar, Então ela comprou a máquina parcelado, né? Pra ela indo pagando ali com o tempo. Só que como eram muitas parcelas para ela pagar e ela não tinha dinheiro, ela acabou indo trabalhar em vários outros lugares para conseguir dinheiro para pagar essa máquina de costura. E nisso tudo, para ela conseguir realmente ter essa máquina, que era o sonho dela, ela fez uma promessa. Ela prometeu que se ela conseguisse a tal máquina, ela iria ofertar um manto como recompensa. E assim foi feito. Ela acabou conseguindo essa máquina só porque ela se esqueceu completamente da promessa que ela tinha feito e não arranjou manto nenhum. Tá, e o que aconteceu? Ela acabou morrendo misteriosamente, ninguém sabe como. E o espírito dela, por não ter cumprido essa promessa, foi condenado a trabalhar para sempre costurando na terra. Então, basicamente, conta que a costureirinha, ou a Maria Costureira, é o espírito de uma mulher que aparece costurando. Basicamente, em casas que já tem máquina de costura, acabam relatando que escutam a máquina de costura costurar sozinha durante a noite. Só isso por si só já é um pouco bizarro, mas não para por aí. Reza a lenda que se você atrapalhar ela a costurar, ela vai acabar achando que você é inimigo dela, que você não quer que ela como é que eu posso dizer? Você não quer ali que ela termine o objetivo dela para ela poder virar uma alma livre. Então ela vai pegar você, vai costurar a sua boca e os seus olhos, para que você não possa ver ela costurando, não possa atrapalhar ela em nada. Em outras partes dizem que ela também pode cortar os seus dedos com a tesoura que ela corta os tecidos. É bem bizarro pensar nisso, né? Já pensou você estar na sua casa de boa e
escuta sua máquina de costura costurar sozinha e naturalmente você chega e você vai ver o que tá acontecendo. Se teve algum problema na máquina ou alguma coisa, e você acaba dando de cara com a costureirinha. Bom, ainda bem que aqui em casa não tem máquina de costura. Matinta Pereira. Também conhecida como Matita Perê, essa lenda conta a história de uma bruxa, basicamente, que consegue se transformar em um pássaro ou em uma coruja. Dizem que ela pousa nos telhados das casas das pessoas e começa a assoviar. E esse assovio que ela tem acaba trazendo mau agouro, mau presságio para a casa daquela pessoa. Mas reza a lenda que se você ouvir ela piando em cima do seu telhado, você pode simplesmente falar ali da janela do seu quarto que você vai oferecer para ela um tabaco. Sendo assim, ela vai embora e vai para casa da próxima pessoa e no dia seguinte ela volta na sua casa para pegar esse tabaco. Se você cumprir com a sua promessa, entregar o tabaco para ela, ela vai te deixar em paz, ela vai embora ali e vai ficar tranquila. Mas se você não entregar esse tabaco para ela, dizem que ela fica muito brava com você e acaba jogando uma maldição, uma praga na sua casa. Em outras versões dizem que a Matinta Pereira acaba tomando forma de uma idosa durante o dia e começa a andar por aí pedindo um tabaco, um cigarro, porque ela gosta muito para as pessoas. Se a pessoa der tabaco para ela fica muito agradecida e como forma de agradecimento, ela deixa aquela pessoa em paz, ela não visita a casa daquela pessoa e nem nada do tipo. Mas se caso você pegar e recusar para ela esse tabaco, reza a lenda que ela vai deixar um bebê morto na porta da sua casa. Isso é muito estranho. Em outra versão também, essa é um pouco mais conhecida, ela se transforma numa coruja, mais conhecida aqui no Brasil como a rasga-mortalha. Quando essa coruja, essa rasga-mortalha, ela pousa em cima do telhado da casa de uma pessoa e ela começar a cantar aquele canto estridente dela, significa que alguém da família vai morrer. E eu resolvi colocar essa lenda aqui porque eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu tava morando na casa da minha avó, tinha ali por volta de 17 anos, ou era 16, e eu escutei o canto de uma rasga-mortalha na minha janela. Eu achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha escutado aquilo antes, e decidi ir lá na janela para olhar, né, o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, tinha 3 corujas. E eu achei aquilo muito estranho, porque primeiro, eu nunca tinha visto coruja na região que eu morava, e segundo, eu nunca tinha visto uma coruja daquele jeito, do estilo da rasga-mortalha, sabe? Aquele estilo que não é aquela coruja que tem a cabecinha pequenininha, é uma coruja assim, eu vou estar deixando a imagem dela aí na tela pra vocês. É uma coruja muito bonita. De início, eu olhei pra elas e eu falei, caraca, que lindo, eu fiquei admirada ali com aquelas 3 corujas ali na minha janela. Só que aí quando eu olhei pra elas, elas olharam pra mim, elas pegaram, elas voaram. Depois que essas corujas foram embora, eu comecei a sentir uma sensação muito ruim dentro do meu peito. Eu senti uma sensação muito ruim e eu nem consegui dormir direito à noite naquele dia. E com razão, gente. Meu avô estava doente na época e 3 dias depois ele veio a falecer. Foi uma coisa assim de louco, uma coisa muito triste. Então eu decidi colocar essa lenda aqui porque pra mim ela não é só uma lenda, mas também ela é um acontecimento real que aconteceu comigo. Então eu tenho muito medo de acabar topando com a Matinda Pereira de novo na minha casa. Ayangá. Bom, o Ayangá é como se fosse, vamos colocar algo que a gente conhece. É como se fosse um curupira, uma caipora. Ele é basicamente o protetor das matas e dos animais. Ele acaba confundindo os caçadores e tudo mais. Isso é o que a gente conhece por cima. Vamos aprofundar um pouco nessa lenda desse Ayangá. Dizem que o Ayangá era um protetor das matas, mas os indígenas não consideravam ele assim. Os indígenas temiam o Ayangá porque ele era mais temido do que respeitado, na verdade.
Porque o Ayangá, ele acabava confundindo as pessoas, atacando as pessoas e até matando as pessoas a custo de nada. Se ele te visse ali na floresta, andando por ali, ele podia achar que você estava ali para fazer algum mal para a floresta e acabava ali é, fazendo alguma coisa com você, te confundindo, fazendo você se perder na floresta até você morrer de fome e por aí vai. De acordo com os Tupinambás, o Ayangá é uma criatura do submundo que ele é capaz de se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Mas a forma favorita dele é de um veado branco com chifres grandes e peludos, uma cruz vermelha na testa e olhos pegando fogo, olhos em chamas, bem vermelhão assim para destacar ele na pele branca. E dizem que ele anuncia a sua chegada assoviando. Ele assovia para você e se caso você acabasse visto, né, o Ayangá, você acabar vendo ele, você ia acabar, tipo assim, você viu o Ayangá e você conseguiu sair vivo, você ia acabar tendo como se você tivesse pegado uma doença. Você ia começar tendo alucinações, febre, vômito, você ia ficar tão alucinado com tudo, que você ia acabar enlouquecendo completamente, como se ele fosse tirando a sua sanidade mental aos poucos. Ele é uma criatura que fica na floresta, então a gente tá mais safe dele, né, por assim dizer. Mesmo assim, é uma criatura assim que dá bastante medo. Já pensou você vai fazer um acampamento, ou você vai ir pra floresta pra contar histórias, ou fazer qualquer tipo de coisa, pescar, fazer um piquenique e acaba dando de cara com o Ayangá. Meio estranho pensar dessa forma, não é? O arranca-línguas. Há muito tempo atrás, uma moça estava namorando com um índio que era como se fosse um escravo do pai dessa moça. Esse índio era de uma tribo que o pai dessa moça comandava e escravizava. Então, já dá para você perceber que o pai da mulher não podia saber de forma alguma que ela estava ficando com esse índio. Então ela ficava com ele ali escondido, sem ninguém saber, e por ela estava tudo ok daquele jeito. Só que alguém acabou vendo ali os dois juntos e acabou contando pro seu pai, que imediatamente pegou o índio e matou ele. A mulher, ao descobrir o que aconteceu, ficou totalmente devastada. Ela ficou muito brava, ficou muito triste, chorou muito, ficou assim, desesperada. Ela não sabia o que ela fazia. Então, com toda aquela raiva que ela tava dentro dela, ela acabou voltando na tribo e jogou uma maldição naquela tribo. Ela basicamente amaldiçoou a pessoa que fez aquilo, a pessoa que tinha fofocado, para sempre. Então, essa pessoa acabou virando um arranca-línguas. Basicamente, o arranca-línguas é uma criatura que parece um gorila de 4 metros de altura e ela só consegue se alimentar de línguas, ou seja, se ela não comer essas línguas, ela acaba morrendo. Dizem que por algum tempo ela foi se alimentando de línguas de animais, só porque ela cansou e começou a se alimentar de línguas de humanos. E ela gostou muito daquilo. Ela adorou, essa criatura adorou se alimentar de línguas humanas, principalmente das pessoas que eram fofoqueiras. Dizia que a língua era mais saborosa. Bom, em outras versões conta que na verdade o arranca-línguas era um rapaz que estava andando na rua durante a noite e acabou sendo abordado por dois rapazes, dois jovens, que sequestraram ele, querendo roubar ele ali. Só que nessa de sequestrarem ele estava gritando muito: socorro, socorro, me ajuda. E nessa dele gritar demais, esses dois rapazes não aguentavam mais, estavam com medo dele chamar a atenção, pegaram a tesoura e cortaram a língua dele. Depois que roubaram aquele cara, o cara fugiu, o cara conseguiu fugir. Só que ele ficou muito puto, ele ficou muito nervoso com o que tinha acontecido. Ele estava sentindo uma dor insuportável de não ter a língua dele. E ali no momento de desespero, ele acabou se matando. Assim,
virando o arranca-línguas. Dizem que ele virou essa criatura em busca de vingança do que fizeram com ele. Mas a partir do momento que ele se matou, ele esqueceu completamente quem fez isso com ele. Então ele vaga por aí procurando qualquer pessoa que esteja sozinha, porque ele acha que essa pessoa é a responsável pelo que ele se tornou. Então, se ele achar alguém andando na rua sozinho, ele vai pegar essa pessoa e vai arrancar a língua dela. Assim, comendo, pensando que ao comer a língua, ele vai recuperar a língua dele. Cabeça de cuia. Na cidade de Teresina, nasceu um garoto chamado Crispim. Crispim gostava muito de brincar ali nas margens do rio Parnaíba. Ele adorava, era a atividade favorita dele. Certo dia, ele brincou tanto, mas tanto, que ele acabou esquecendo de voltar para casa e já era muito tarde. E por ser tarde, ele já estava com muita fome. Então, quando chegou em casa, ele pediu para a mãe dele preparar um jantar e a mãe dele preparou uma comida para ele e serviu. Mas como o Crispim era de uma família muito pobre, a mãe fez a sopa com as únicas coisas que ele tinha para comer na época. Que ela fez, no caso ali para ele, uma sopa de ossos. Crispim, vendo aquela sopa de ossos, achou que aquilo era algum tipo de piada, porque ele estava morrendo de fome e ele não aguentava mais essa situação de que ele só comia sobras. Nessa dele ficar com muita raiva, ele começou a discutir com a sua mãe, e no meio dessa discussão, ele pegou um osso e arremessou na cabeça dela. Esse osso atingiu tão forte a cabeça da mãe dele que ela acabou morrendo. Só porque antes dela falecer, ela olhou para Crispim e jogou uma maldição para ele. Basicamente, ele seria amaldiçoado a viver para sempre nas margens do rio Parnaíba com uma cabeça de cuia, uma cabeça gigante. Assim, dando a entender, né? Porque ele jogou um osso na cabeça da mãe dele, a cabeça da mãe dele inchou até que ela morresse. Então, ele queria que ele tivesse a mesma sensação que ela teve, sabe? Então ela condenou ele, que ele pudesse vagar por aí. Só porque, como ela era a mãe dele, ela decidiu dar uma chance, assim, por assim dizer. A única forma que ele tinha de se livrar dessa maldição era devorando 7 Marias virgens, basicamente 7 virgens com o nome de Maria. Só porque Crispim nunca conseguiu cumprir isso. Ele nunca conseguiu devorar 7 Marias virgens. Então, desesperado e sem saber o que fazer, não aguentando mais aquela situação, Crispim resolve se dar um fim na sua vida ali, né, no rio. Ele se afoga lá no rio. E ninguém nunca conseguiu encontrar o corpo dele lá. Só porque o ato dele ter se afogado no rio não acabou com a maldição e sim piorou. Até hoje relatam ver Crispim brincando nas margens do rio. E muitas mães proíbem suas filhas de chegar perto daquele rio, principalmente em noites de lua cheia. Jurupari. O Jurupari, basicamente, é uma criatura que os indígenas acreditavam não ser apenas um demônio, mas a própria personificação do mal, o dono de todas as maldades e até mesmo o criador do mal. Essa criatura do mal, essa que deu origem a outras criaturas, como o próprio Ayangá, que a gente falou nesse vídeo, e os Mapinguaris, que são os demôniozinhos que os indígenas acreditam. Bom, dizem que o Jurupari, ele acabava indo nos indígenas que estavam dormindo ali na rede e sufocava eles, ou até mesmo cortava a língua deles para que eles não pudessem gritar, e entrava dentro da cabeça daqueles índios e causavam os piores pesadelos possíveis para eles. Ele colocava mau presságio na cabeça dos índios, colocavam cenas devastadoras dos amigos dele sofrendo das piores formas possíveis. E os que conseguiam sair vivo dessa ficavam totalmente perturbados com os tipos de sonhos
que o Jurupari colocava na cabeça deles. Como se já não bastasse tudo isso que essa criatura faz, dizia que ela atraía crianças para a floresta e dava um sumiço nelas. Saiba-se que lá o que ele fazia com essas crianças, se ele devorava, se ele usava essas crianças para criar outros seres malignos. Ninguém sabe o que ele fazia com essas crianças. Mas dizem que até hoje essa criatura vaga por aí, procurando alguém dormindo numa rede, assim, perto das matas, de algum lugar assim que seja perto da natureza. Essa criatura apenas está ali à espreita e esperando o momento certo de agir. E como ela pode se transformar em qualquer coisa, assim como a Yangá, dizem que ela também se transforma em humano para criar discórdia entre os outros. Então já pensou que alguém que está aí do seu lado agora, ou alguém que está perto de você, alguém da sua família, pode ser um Jurupari? Bom, é bem estranho parar para pensar nisso, né? A cabra cabriola. A lenda surgiu no nordeste do país e basicamente conta a história de dois irmãos. A mãe desses dois irmãos trabalhava, né, durante a noite, então ela deixava esses dois irmãos sozinhos para que ela pudesse trabalhar. Certa vez, ela falou para os garotos, né, para não ficarem até tarde brincando na rua, porque era perigoso e que eles tinham que voltar cedo para casa. Desobedecendo às ordens da mãe, os garotos continuaram brincando ali como se nada tivesse acontecido, e horas se passaram até que eles decidem voltar para casa. Quando eles retornam em casa, eles acabam tomando banho, o irmão mais novo do menino vai dormir. Nisso, ele fica ali na sala assistindo algumas coisas na televisão até que escuta alguém batendo na porta da sua casa. Ele achou estranha aquela situação porque já era tarde da noite e tinha alguém batendo na porta da casa dele. Ele, desconfiado, perguntou: "Quem é?" Só porque ninguém respondeu. Novamente, batidas na porta. Ele ali, sem saber mais o que fazer, acaba chegando perto da porta e decide olhar por debaixo da porta naquela frestinha que tem. Olhando por debaixo da porta, ele acaba vendo ali cascos. Ele achou aquilo muito estranho, ver dois cascos na porta, ele se assustou e, muito assustado, ele começa a pegar todos os móveis que tem na casa, móveis pesados, e colocar na frente da porta. Tempo se passa e ele não escuta mais nada, até que ele decide remover os móveis que ele colocou e olhar debaixo da porta de novo, para ver se aquela criatura tinha ido embora. Quando ele olha debaixo da porta, ele acaba vendo um par de dois olhos amarelos olhando para ele. Quando ele vê aquilo, ele pula para trás, desesperado, e volta os móveis para a porta, tranca a porta e vai correndo para o quarto dele. Porque na cabeça dele, a janela do quarto estava aberta. Mas quando ele chega no quarto ali, naquela situação desesperado, ele vê que a janela do quarto na verdade estava fechada. Tá, ele respira aliviado que a janela estava fechada, mas ainda assim ele fica um pouco desconfiado, um pouco, porque né, o que aconteceu, ele fica assustado. Então ele acaba ali deitando na cama, só que ele não consegue dormir. Então ele fica ali observando seu irmão dormir por algum tempo. Até que passa 1 hora, 2, até 3 horas, e ele não aguenta mais e acaba dormindo. Quando amanhece no dia seguinte, ele acorda escutando um barulho estranho. Um barulho de ossos sendo quebrados. Quando ele abre o olho, ele vê uma criatura humanoide, metade humano, metade cabra, ali no seu quarto devorando seu irmão. Vendo aquela situação, ele entra em desespero, mas como uma resposta rápida, ele resolve fingir que estava dormindo, porque na cabeça dele, talvez aquilo funcionasse e a criatura deixasse ele embora. Bom,
Curiosamente funcionou. Depois de ter devorado seu irmão, a criatura simplesmente foi embora e fechou a porta atrás dele. Ele decide ficar ali por mais um tempo, tentando processar o que aconteceu e esperando a mãe dele chegar. Mas muitas horas se passam e nada da mãe dele chegar. Então ele resolve levantar da cama e ver o que aconteceu. Tentar pegar o telefone para ligar para a mãe dele para ver se estava tudo bem. Mas quando ele levanta da cama e vai até a sala, ele encontra o corpo de sua mãe todo mutilado em cima do sofá. Desesperado, ele vai até ela correndo e chorando e grita muito, com muita tristeza na voz. E ali, em cima do corpo da sua mãe, tinha a seguinte carta. E nessa carta dizia a seguinte frase: ótima ideia fingir que estava dormindo. Só por isso, eu vou deixar você vivo. Dessa vez. E embaixo tinha uma frase que dizia: eu sou cabra cabriola, que se alimenta de pessoas, sejam elas ruins ou boas. Eu só faço minhas escolhas. Se vivo você sair, saiba que ainda irei te perseguir. A cabra cabriola vai saciar a sua sede por aí. Dizem que a cabra cabriola fica à espreita, apenas esperando algumas crianças ou adolescentes que sejam desrespeitosos com seus pais. Assim como os meninos foram quando não obedeceram à ordem da mãe deles de ir para casa cedo. Bom, gente, esse foi o vídeo de lendas urbanas do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. E quero dizer para vocês que o link do meu e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para que vocês possam me mandar relatos ou histórias que aconteceram com vocês que eu possa contar aqui no canal. Então, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu joinha para ajudar a criadora de conteúdo que está iniciando na plataforma. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, temos vídeos novos 3 vezes na semana. E é isso, até a próxima!